Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República diz que é urgente legislar as medidas de estímulo à economia. Filipe Nyusi abriu hoje a edição 2022 da Feira Internacional de Maputo e recomendou aos empresários a conhecerem as medidas para melhor tirarem proveito. Esta é uma notícia por acompanhar ao longo deste Jornal da Noite. Por agora, destacamos que o Presidente da República, aliás, o Governo precisa de quase 9 mil milhões de meticais para a recuperação de infraestruturas que foram destruídas na última época chuvosa. A Ordem dos Engenheiros de Moçambique diz que a má qualidade das obras tem a ver com o que chama de penduras na área. O mundo está a braços com os efeitos das mudanças climáticas e Moçambique não é uma ilha. Os eventos extremos da natureza estão a destruir infraestruturas. Mas aquilo que nós vimos no ano passado, por exemplo, nas últimas chuvas, são cerca de 8,7 mil milhões de meticais, que é aquilo que temos de fazer para a recuperação dos trabalhos de emergência. O dinheiro de recuperação de infraestruturas destruídas podia ser poupado se as obras tivessem sido feitas por engenheiros profissionais. Porque em muitas situações nós temos obras feitas por, eu gosto de usar uma palavra, por penduras no nosso ramo, né? E estes penduras não percebem alguns dos fenómenos que acontecem na engenharia, né? Mas nós vamos fazer o máximo como Ordem dos Engenheiros para melhorar esta situação do nosso país, né? As declarações foram proferidas esta segunda-feira no 9º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia, que decorre até dia 1 de setembro, sob o lema Desafios da Engenharia para o Desenvolvimento e Combate às Alterações Climáticas. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a ocorrência de ventos moderados a fortes de até 70 km por hora, hoje e amanhã, nas províncias de Maputo e Gaza. Além de ventos, espera-se uma descida acentuada das temperaturas máximas em 7 distritos da província de Maputo, bem como as cidades de Maputo e Matola. Na província de Gaza, a mudança de temperatura será verificada com maior incidência em 10 distritos, incluindo a cidade de Xai-Xai. A reabilitação da Estrada Nacional número 1 poderá arrancar no segundo semestre do próximo ano. O ministro das Obras Públicas, Carlos Mesquita, diz que a instalação de portagens será o recurso para garantir a manutenção da via. Vamos cumprir tudo o que são os procedimentos normais que o Banco Mundial tem e, sob o ponto de vista técnico-prático, portanto, vamos ajustar, afinar os estudos que já temos para depois desenvolver-se o projeto executivo de engenharia. A reabilitação ainda será isto. Isso depois vêm os outros processos de lançamento de concurso e tudo mais. Mas algum cronograma, Sr. Ministro? Sim, eu tenho estado já a dizer, acho que vocês não captaram ainda, não sei porquê. Portanto, nós, em princípio, se tudo correr bem, que penso vai correr, porque a primeira questão era mesmo conseguir o financiamento, já está garantido, que é uma parte, é preciso terem atenção. Portanto, mais tardar, segundo semestre do próximo ano, 2023, vamos iniciar com as obras. E o plano de manutenção, Sr. Ministro, serão as portagens ou nem por isso? É uma parte, portagem é uma parte do processo de manutenção. Voltamos à notícia de destaque deste jornal. O Presidente da República diz que é urgente legislar as medidas de estímulo à economia. Filipe Nyusi abriu hoje a edição 2022 da Feira Internacional de Maputo e recomendou aos empresários a conhecerem as medidas para melhor tirarem proveito. Passam 3 semanas que as medidas de estímulo para o crescimento econômico foram anunciadas. Esta segunda-feira, Filipe Nyusi disse que é urgente a aprovação do pacote pelo Parlamento. É fundamental os empresários conhecerem o instrumento, para que não seja, que possa ser utilizado no seu máximo. É verdade que leva algum tempinho, porque é preciso legislar, e nós tudo estamos a fazer para aquilo que é preciso legislar e que seja feito com a máxima urgência. O
O presidente da República falava durante a abertura da 57ª edição da Feira Internacional de Maputo, nesta segunda-feira. Durante perto de 5 horas, Nyusi visitou quase todos os pavilhões e stands com quase tudo que se produz em Moçambique e, no fim, disse que o país tem tudo para se impor no mercado internacional. O caminho que devemos seguir consiste no aumento da produção e da produtividade para uma autonomia alimentar e soberania industrial, trazendo como principal consequência a inversão da nossa balança comercial. Os resultados são visíveis nos domínios de produção de culturas alimentares e de rendimento, incluindo a pecuária, numa perspectiva de cadeia de valor e de agroprocessamento cujo crescimento real entre 2020 e 2021 foi de 8,2% acima da meta projetada de 4%. Esse crescimento, segundo disse, coloca mais desafios, por isso é urgente dinamizar o processo produtivo, internacionalizar as empresas e vender bem e melhor Moçambique, até porque há condições para o efeito. Terras aráveis disponíveis, e repito a palavra disponíveis, não aqueles aráveis, mas não disponíveis, bacias hidrográficas, linha de costa, com praia e mar, condições climatéricas para o turismo e recursos minerais, sendo referência global em alguns desses setores. A localização geográfica do país, a mobilidade de pessoas e bens, que faz parte das medidas de estímulo anunciadas, também são as facilidades que o país tem para se lançar. Na abertura da 57ª edição da FACIM, foram reconhecidas as empresas que melhor se destacaram em 2021 nas categorias de melhor exportador e maiores investidores. Expositores e visitantes da FACIM estão com boas expectativas em relação à feira que, nesta edição, retomou ao modelo presencial. Na FACIM estão em exposição produtos nacionais e de outros países. A inovação e a tecnologia estão presentes. O Banco BCI leva para esta feira a inovação tecnológica dos seus serviços. Apostamos muito nos canais digitais, onde objetivamente se procura mostrar ao consumidor e ao cidadão comum que pode estar a utilizar o balcão ou os serviços do banco sem se dirigir aos balcões do BCI. A tecnologia vai chegar também aos deslocados de Cabo Delgado, onde, através de uma parceria celebrada entre a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte e o setor privado, serão disponibilizadas informações através da internet para a área da saúde, incluindo acesso à documentação oficial. Porque pretendemos por esta via fazer ensinos à distância, acesso médico remoto e mesmo ter uma plataforma de comunicação entre o governo e estas comunidades. O setor privado nacional, nas mais diversas áreas, desde o petróleo, o gás e a prestação de serviços, marca presença e estabelece parcerias de negócios. Nossa empresa está cá há 15 anos, nós somos uma empresa 100% moçambicana, nós fazemos logísticas, procurement e desenvolvimento de distribuição de óleo e gás. E este é um momento que vai marcar, uma vez mais, a abertura de mercados e esperamos que nesta FACIM possamos efetivamente ter o aumento de negócios. Essa é a nossa grande expectativa. A organização não governamental moçambicana ADPP, que este ano celebra 40 anos de existência, destaca a sua contribuição na saúde e educação, onde já formou 230 professores. Nós formamos 23 mil professores para as escolas primárias deste país. Nós trabalhamos na área de saúde, trabalhamos com tuberculose, com malária, com HIV, com nutrição. E nesta edição são esperados 50 mil visitantes. Celeste Maluana levou neste primeiro dia os seus netos para verem de perto o comboio que está em exposição. E o jovem Clésio Mubai saiu da Matola até Ricatla para conhecer mais Moçambique e o mundo. O que me traz aqui é querer conhecer mais o país, saber o que nós produzimos, o que nós temos e como jovem poder contribuir de alguma forma.
fechar parcerias, esse tipo de coisa. A Facim encerra as portas no próximo domingo. Sobre as medidas de estímulo à economia, arranca em breve a formação dos membros da polícia que vão reconhecer documentos nas esquadras. Ainda não é conhecido o número de agentes por formar. Entretanto, a ministra da Justiça avança que a capacitação vai decorrer no Centro de Formação Jurídica e Judiciária. Uma das medidas anunciadas pelo Presidente da República há dias, no âmbito da aceleração econômica, tem que ver com o reconhecimento de documentos, ato que vai passar também a ser feito nos postos policiais. A Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, diz que já está em curso a preparação para a efetivação da mesma. Já tínhamos antes feito esta, vamos chamar-lhe, esta descentralização, em que era permitido já que essas outras instituições, estamos a falar, por exemplo, do Ministério da Educação, um documento que é para ser usado no Ministério da Educação, o Ministério da Educação tem competência para reconhecer. Então agora com este alargamento para as esquadras é uma questão de ajustar. O instrumento já existe, mas como devem saber, estes atos notariais, eles carecem de alguma formação e portanto já estamos a trabalhar nesse sentido de formar o pessoal das esquadras que é para poder efetuar este trabalho. Como a parte da formação também cabe ao Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, estamos agora só a desenhar os melhores pacotes para saber, ou por outra, para que sejamos mais abrangentes possíveis, porque nós estamos a falar de todas as esquadras. Então isto é um trabalho conjunto com o Ministério do Interior, de modo a selecionar-se aqueles agentes, portanto, da PRM, que vão a beneficiar destas formações pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, a partir do próprio Centro de Formação Jurídica e Judiciária. Helena Kida falava este domingo em Chimoio, no quadro de uma visita de 2 dias que efetua a província de Manica. Mais de 4.000 pessoas morreram nos últimos 4 anos vítimas de acidentes de viação. A sinistralidade rodoviária é a pior catástrofe que o país enfrenta. Morrem mais pessoas nas estradas do que nas zonas afetadas pelo terrorismo em Cabo Delgado. No último fim de semana, 13 pessoas morreram nas estradas de Nampula. Em 2 dos 3 acidentes que ocorreram, estiveram envolvidas viaturas de transporte de passageiros, o que leva a Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula a pedir mais profissionalismo por parte de todos que intervêm neste setor. Na história dos acidentes, do lugar onde a pessoa partiu até onde o acidente foi ocorrer, há sempre alguém que não fez o seu verdadeiro papel. Porque os carros saem de uma casa, saem de um parque onde tem fiscais. O carro passa, por exemplo, da estrada onde tem polícia. O terceiro acidente deu-se por volta da 1 de madrugada de domingo. O condutor do carro não respeitou a obrigação de parar no mesmo instante que o comboio de transporte de carvão aproximava. Um comportamento que tem sido recorrente. A locomotiva já está a apitar, aproximando a passagem de nível, mas mesmo assim, muitos condutores preferem arriscar, tentar a travessia. Tudo porque estes comboios de transporte de carvão levam 120 vagões e é preciso algum tempo de espera para que possa passar toda a composição. Maurício Caetano é instrutor de condução há 12 anos. Explica que ao tentar atravessar uma passagem de nível com o comboio a aproximar, o motorista entra facilmente em pânico, sobretudo quando ouve o apitar do comboio. Ao iniciar a travessia, ele já está a buzinar. Aquela buzina acaba distraindo-lhe, perde o controle do veículo, o motor vai abaixo dentro da passagem de nível. Indo o motor abaixo na passagem de nível, já o sistema nervoso fica descomandado de modo a não conseguir sair e ele já está a chegar. É o que terá acontecido neste acidente, onde os 3 ocupantes morreram no local, vítimas do embate entre o carro em que seguiam e o comboio. Nos últimos 4 anos, os acidentes de viação mataram muito mais gente do que o terrorismo em Cabo Delgado. Foram mais de 4.000 pessoas em consequência de cerca de 13.000 acidentes que se deram nas estradas nacionais. Ivo Oliveira e Ricardo Machava, STV. Está em discussão o Fundo Soberano em Moçambique.
A Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República alerta, no entanto, que o fundo não pode ser visto como uma varinha mágica. Já está em curso o debate sobre o modelo do Fundo Soberano a ser adotado no país, mas o presidente da Comissão de Plano e Orçamento da Assembleia da República diz que, apesar da esperança que traz de promover a economia e melhorar a vida dos moçambicanos, é preciso que haja cautela e prudência. As receitas dos grandes projetos não devem ser vistas como varinha mágica para a resolução dos problemas estruturais e institucionais dos nossos países. Temos que olhar para as nossas realidades, ver as prioridades. Kisse falava durante a abertura da reunião do 4º Grupo de Trabalho de Alto Nível das Comissões Parlamentares Orçamentais dos PALOP e Timor-Leste, onde será discutida a fiscalização da lei sobre os fundos soberanos. Poderá contribuir para a transformação das nossas economias, assim como para a identificação de soluções capazes de financiar o desenvolvimento dos PALOP e Timor-Leste. A reunião é financiada pelo PNUD e União Europeia, este último que diz que muitos países que são ricos em recursos naturais não renováveis, mas que não têm um quadro de gestão de recursos bem definido e transparente, têm um baixo nível de crescimento econômico e há muita tensão social. Tendo em conta que as receitas do gás ou do petróleo podem ser imprevisíveis, estes fundos podem ajudar a suavizar os gastos de forma a melhorar a eficiência dos gastos públicos ou a enfrentar desafios macroeconômicos. Esta é a terceira vez que as comissões parlamentares dos PALOP e Timor-Leste se reúnem. A primeira foi em 2015 e a outra em 2017. Desta vez é em Maputo. E o objetivo é discutir e melhorar a governação econômica e gestão dos sistemas públicos nesses países. A Agência de Notação Financeira Fitch elevou a classificação de Moçambique sobre o risco de crédito. A melhoria na classificação do país foi influenciada pela retoma do apoio do Fundo Monetário Internacional ao orçamento do Estado, bem como a redução da dívida pública. A economia nacional registra melhorias. A Fitch Ratings subiu o rating de Moçambique de CCC para CCC+, aliviando a perspectiva de risco na concessão de crédito ao país. A Agência de Classificação de Risco de Crédito diz que a elevação da classificação de Moçambique resulta de fatores como a diminuição das restrições de financiamento externo, sobretudo o recente apoio do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. As restrições de financiamento a Moçambique diminuíram substancialmente com o acordo de crédito de 456 milhões de dólares disponibilizado pelo Fundo Monetário Internacional. Refere a Fitch Ratings numa nota divulgada na semana finda. Esperamos que o programa do FMI sirva como uma âncora política para a consolidação fiscal gradual e o fortalecimento da capacidade institucional, fornecendo suporte adicional para a redução da dívida. Acrescenta-se na nota. A agência prevê ainda que o crescimento do Produto Interno Bruto acelere para 7,7% em 2024 e permaneça alto até 2026. Melhorias sobre a imagem de Moçambique no rating sobre risco financeiro a levarem o jornal para um curto intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com mais informação. Mas antes, para quem nos acompanha pela STV, fique com o câmbio do dia. Até já. Estamos de volta às notícias. A polícia ainda não sabe onde foram enterradas vivas 2 de 7 pessoas, incluindo agentes da corporação, em junho no distrito da Manhissa. O Serviço Nacional de Investigação Criminal diz que já há 9 detidos em conexão com o caso. Afinal, são 9 e não 5. Os indivíduos detidos por suspeitas de terem participado do enterro de 7 pessoas vivas no distrito da Manhissa, província de Maputo. Na lista das pessoas mortas estão 4 agentes da polícia e 1 militar. Até aqui,
5 corpos foram exumados e outros 2 não foram encontrados. Bem, em relação a esses 2 corpos, esses 2 indivíduos, o Cernic ainda está a prosseguir com as investigações. Ainda não foram identificados os locais onde foram enterrados, mas está-se a trabalhar quer com as comunidades locais, quer também com os arguidos até então detidos, no intuito de localizar os locais, passa a repetição, onde estão enterrados esses corpos, e também a identificação dos outros envolvidos neste crime, porque imaginamos que não são todos estão detidos que estiveram envolvidos no cometimento desse crime. O chefe do posto administrativo da Maluana, Juvenal Sigauca, confirma a colaboração com a polícia, mas diz que a população tem medo e por isso fecha-se. A população, de fato, o que afirma é que não sabe de nada. Mas acho que é este o problema que volto a repetir. É ter receio. Se eu disser que, olha, as pessoas estão no lugar X, então significa que eu estou envolvido. Acho que é este o receio que a população tem. Mas nós garantimos até a confidencialidade das pessoas de que, olha, diga isso, não vamos pronunciar o seu nome, não. Para nós, agora, nos interessa é encontrarmos o local onde estão aqueles 2 sepultados. Enquanto isso, o caso continua sem desfecho. Um cidadão sul-africano foi detido na posse de 28 kg de droga que estava escondida nas portas da sua viatura. O Serviço Nacional de Investigação Criminal diz que a droga seria vendida na vizinha África do Sul. Este homem foi abordado na via pública no bairro da Liberdade, cidade da Matola, com 28 quilos de droga do tipo Mandrax, usado na medicina como sedativo. O Cernic tomou conhecimento da existência de 2 viaturas que estavam a balear uma mercadoria, algures no bairro da Liberdade, isso no passado dia 25 de agosto do corrente ano. Foi encontrado este indivíduo se fazendo transportar numa viatura de marca Toyota, modelo Difudi, que também aqui foi apreendida. E durante a revista dessa mesma viatura foram encontrados esses pacotes aqui apreendidos que estavam ocultos nas portas da mesma viatura. E do exame preliminar realizado constatou-se que tratava-se de droga do tipo Mandrax. Presume-se que a droga seria vendida na vizinha África do Sul. Por se tratar de um estrangeiro, o Cernic diz estar em coordenação com a Polícia Internacional para ter mais detalhes sobre o envolvimento do homem neste tipo de crime. Qual era o destino? Diz que ele comercializa a droga e provavelmente o destino era a República da África do Sul. Está-se a trabalhar com a Interpol no intuito de pedir-se aquilo que é o seu histórico no seu país de origem, se tem antecedentes criminais ou não, e procedimentos subsequentes. O indiciado nega as acusações e lança a culpa a um amigo ao qual vinha visitar. I don't know. My friend, he's here in Mozambique. So I don't know where he is. Maybe he put it there. I don't know. I've never seen that stuff. Segundo dados do Cernic, só nos primeiros 6 meses deste ano foram apreendidos cerca de 3 quilos de cannabis sativa e quase 1 quilo de Mandrax. Transportadores de passageiros na cidade de Chimoio avisam que vão esta quinta-feira subir o preço do transporte interurbano. Mas a Assembleia Municipal local diz que não haverá agravamento porque o órgão não deliberou sobre a matéria. A partir do dia 1 de setembro, subir chapa pode ser mais caro, segundo este comunicado que já está fixado nos transportes públicos que operam na cidade de Chimoio. Os automobilistas alegam a subida de combustível como estando na origem do agravamento da tarifa. O combustível está mais elevado e quando traz vemos nossas receitas e também estão abaixo. A receita já não estávamos a conseguir, era um problema com patrões lá, não sei o que, com esse aumento acho que vai resolver um pouco. Entretanto, a Assembleia Municipal de Chimoio diz ter conhecimento de 2 documentos, um que aponta para o aumento dos atuais 13 para 15 meticais e o outro de 13 para 18 meticais. Teremos que ver entre as 2 propostas que estão em circulação, que é de 13 para 15 e de 13 para 18, qual das tarifas que a Assembleia Municipal poderá aprovar de acordo com
as condições que os nossos munícipes, portanto, têm ao nível da nossa cidade. Pese embora reconheçamos que, na verdade, os preços de combustíveis estão a sofrer agravamento. Manuel Sueta avisa que não haverá espaço para agravamento da tarifa de chapa enquanto a Assembleia Municipal não dar aval. Não há espaço. Não há espaço para a entrada em vigor no dia 1 de setembro da nova tarifa de transporte de passageiros na cidade de Chimoio. Porque quem tem a competência de deliberar e fixar as tarifas é a Assembleia Municipal, nos termos da lei, digamos assim, da Lei 6/2018, de 3 de agosto. Entretanto, sem gravar a entrevista, o presidente da Associação Provincial dos Transportadores de Manica confirmou o agravamento da tarifa de transporte urbano e disse que falará à imprensa ainda esta semana. Falta sangue nos hospitais das províncias de Nampula e de Cabo Delgado. O alerta foi lançado hoje pelo Serviço Nacional de Sangue. Doar sangue é uma das linhas de ordem do Ministério da Saúde, com o crescente número de acidentes de viação que demandam maior procura do líquido. Desde o início do ano, o país registrou mais de 61 mil doações. No entanto, o Banco de Sangue atualmente possui apenas 3 mil unidades para todo o país. As províncias que mais nos preocupam neste momento é a província de Nampula e a de Cabo Delgado, que tem um estoque muito baixo. Falando à margem do Dia Nacional do Dador de Sangue, que se assinala nesta segunda-feira, a vice-ministra da Saúde revelou que apenas 45% das doações de líquido são voluntárias. A nível nacional, foram colhidas e testadas 122.622 unidades de sangue, sendo apenas 45% provenientes de doações voluntárias. Portanto, a disponibilização do sangue seguro deve ser considerada como parte integrante dos esforços nacionais para diminuir a morbilidade e mortalidade da população moçambicana e melhorar a sua qualidade de vida. E é sobre ser voluntário e salvar vidas que Joaquim Abílio, doador de sangue há cerca de 17 anos, que fez 122 doações, ganhou um diploma de mérito e revela o segredo. Como a comida normal, por isso que me sinto à vontade. Tenho sentido, sim, às vezes tocado, mas não indo abaixo. Tenho cumprido as 4 doações por ano. O Dia do Doador de Sangue decorre sob o lema "Doar sangue é um ato de solidariedade, junte-se à causa para salvar vidas". Na atualidade internacional, saiba que a Comissão Eleitoral de Angola confirmou esta segunda-feira a vitória do MPLA nas eleições gerais. O partido presidido por João Lourenço obteve 51,17% dos votos. João Lourenço vai governar Angola por mais 5 anos. A garantia foi dada pela Comissão Eleitoral Angolana ao anunciar a vitória do Movimento Popular de Libertação de Angola. O MPLA venceu as eleições presidenciais com 3.209.429 votos, o correspondente a 51,17%. Em segundo lugar está a União Nacional para a Independência Total de Angola, com 2.756.786 votos. O MPLA tem agora 124 deputados na Assembleia da República de Angola, enquanto a UNITA tem 90, correspondente a 43,55% de votos. Em reação à proclamação dos resultados, João Lourenço diz que a recondução para o segundo mandato expressa o cumprimento da vontade do povo angolano. O líder reeleito agradeceu ainda a confiança que os angolanos depositaram no MPLA e no seu candidato para continuar a trabalhar no desenvolvimento econômico e social do país e no bem-estar dos angolanos. O primeiro-ministro do Japão diz que vai fazer pressão para que a África tenha um lugar permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A atualidade internacional a levar o jornal para mais um intervalo, mas antes saiba como se vai comportar o tempo nas próximas 24 horas.
Começamos pela região sul do país. A cidade de Maputo vai registrar uma máxima de 22 graus e mínima de 15. Xai-Xai, 23 graus de máxima e 16 de mínima. Inhambane, 27 graus de máxima e 18 de mínima. Céu pouco nublado, passando a muito nublado. Possibilidade de ocorrência de chuvas fracas, localmente moderadas. Vento de sueste moderado, soprando por vezes com rajadas muito fortes. Na região centro do país, a cidade da Beira vai registrar uma máxima de 27 graus e mínima de 18. Chimoio, 24 graus de máxima e 10 de mínima. Quilimane, 30 graus de máxima e 18 de mínima. E Tete, 35 graus de máxima e 20 de mínima. Céu pouco nublado, sendo muito nublado. Possibilidade de chuvas fracas locais. Ocorrência de neblinas ou nevoeiros locais. Vento de nordeste fraco, rodando para sueste moderado, soprando por vezes com rajadas. Na região norte do país, Nampula vai registrar uma máxima de 30 graus e mínima de 15. Lixinga, 23 graus de máxima e 7 de mínima. E por fim, Pemba, 28 graus de máxima e 18 de mínima. Céu pouco nublado, com períodos de muito nublado, ocorrência de neblinas ou nevoeiros locais. Até já. Bem-vindo à terceira parte do Jornal da Noite. A Seleção Nacional de Futebol de Praia vai defrontar o Marrocos no âmbito da preparação dos dois conjuntos para o Campeonato Africano da modalidade. As duas seleções vão realizar 3 jogos nos dias 1, 2 e 5 de setembro na Arena de Futebol de Praia da Costa do Sol. A vinda da seleção marroquina a Moçambique é no quadro da implementação do protocolo de cooperação rubricado entre as duas federações em julho passado. Os dois conjuntos pretendem com estes jogos preparar-se para o Campeonato Africano das Nações de Futebol de Praia, cuja fase final vai ser de 21 a 28 de outubro em Vilanculo. Para o caso do Combinado Nacional, os jogos vão servir também de preparação para a Taça COSAFA, prova que terá lugar de 17 a 25 de setembro em Durban. A seleção marroquina chegou a Moçambique na manhã desta segunda-feira. O regresso do conjunto do norte de África está previsto para a tarde do dia 6 de setembro. Já os Mambas iniciaram hoje os treinos para o jogo da segunda mão da última eliminatória do acesso ao CHAN 2022. Num jogo de tudo ou nada entre os jogadores, a palavra de ordem é vitória. Antes da antevisão da próxima partida, uma análise ao jogo no Malawi. Tivemos a felicidade de marcar logo aos 7 minutos, por aí, e depois, quando nada fazia prever, sofremos aquele golo. Acontece. Aconteceu também que nesta segunda-feira a Seleção Nacional voltou aos treinos no Zimpeto. E no Zimpeto, estádio onde será disputado o decisivo jogo de acesso ao CHAN, Chiquinho Conde contou com os 23 jogadores chamados para esta missão. Se quiserem estar na história, aí está a oportunidade. Fazer crer ou querer ser. Ter medo ou coragem. Desculpa ou glória. Por isso, este sonho tem que se tornar realidade. O treino desta segunda-feira serviu essencialmente para a recuperação física dos jogadores que pensam somente numa vitória. Hoje estamos a um passo para conseguirmos isto e nós vamos rogar a Deus que esteja do nosso lado para que tudo dê certo ao nosso lado e nós faremos de tudo para podermos passar a eliminatória. Pedir ao público que venha ajudar os Mambas. A equipa nacional começou assim, a todo gás, a preparação para o segundo encontro de apuramento para o CHAN 2022, diante do Malawi, no próximo domingo às 15 horas, no Estádio Nacional do Zimpeto. E o futebol está a salvar os jovens do mundo do álcool e das drogas no distrito de Mabote, na província de Inhambane. O administrador do distrito diz que a formação de novos talentos vai fornecer jovens para as altas competições. Mabote, um distrito do interior de Inhambane, com poucas oportunidades de emprego para jovens e por isso há muitos que envolvem-se com drogas e bebidas alcoólicas. Mas há quem vê no campo de futebol
uma saída para mudar o futuro. A gente vê que o nível de desemprego a nível do país é maior, então os jovens, quando terminam a atividade escolar, ficam sem atividade para fazer. Hoje em dia há jovens que fumam muito, se viciam em drogas. Quando você está numa equipa de futebol, você aprende muitas coisas. Aprendem muitas coisas e por isso espera-se que com a prática de desporto, os jovens abandonem os vícios. Com o futebol a gente diminui muitas coisas. Temos onde recorrer a tirar outros vícios. Vamos treinar, se ambientar e não teremos tempo de estar nas ruas. O governo do distrito de Mabote mobilizou parceiros para a realização de um torneio de futebol, de olhos virados na formação de novos talentos. Estamos a fazer um investimento muito grande no que diz respeito à camada de formação, não é? Estamos a privilegiar os alunos que estejam integrados na escola. Porque para nós o desporto tem de estar combinado com a educação. E é por isso que temos aqui 4 equipas masculinas e 2 equipas femininas que estão integradas nas escolas secundárias de Moçangue, escola secundária aqui da Vila Sede, que é para poder incentivar que sim, a prática do desporto combinado também com a educação. Carlos Moçanhan garante que há talentos por se explorar em Mabote e acredita que aquele distrito poderá no futuro alimentar o futebol moçambicano de alta competição. Já sabe que a seguir ao jornal vem análise e debate na STV Notícias. Junta-se a nós agora a Boaventura Mucipo para os destaques do Noite Informativa. Mucipo, boa noite. Muito boa noite, António Tiwa. Boa noite aos nossos telespectadores. Desde junho deste ano que é proibido construir novos postos de abastecimento de combustíveis nos principais centros urbanos do país. Para ser mais concreto, é proibido construir bombas de combustíveis nas capitais provinciais e ao longo da circular de Maputo. A decisão é do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, que quer combater a proliferação de bombas de combustíveis, mas também indica que as bombas que existem nos centros urbanos são suficientes para o abastecimento da população. De qualquer forma, há um contexto além deste em relação às bombas de combustíveis. O Presidente da República disse na semana passada que há proprietários de bombas de combustíveis a financiarem o terrorismo e a usarem este negócio para o branqueamento de capitais. Nota-se também a olhos vistos a proliferação de bombas de combustíveis nos principais centros urbanos, em alguns casos com menos de 5 quilômetros, portanto a separação de um posto de abastecimento de combustível em relação ao outro, na mesma linha ou se quisermos no mesmo sentido. A lei estabelece que tem de haver um distanciamento de 5 quilômetros. Mas como muitos telespectadores que circulam no dia a dia já devem ter percebido, há bombas ao lado das outras. Este é o tema que abre o Noite Informativa de hoje. Vamos entrar com 2 correspondentes da STV, de Nampula e de Pemba. Digamos, polos expressivos em termos de expansão urbana de postos de abastecimento de combustíveis. Vamos entender com eles como é que este negócio cresceu, mas acima de tudo, que impacto é que esta medida pode ter. Ainda sobre o tema, vamos entrar em direto com Rufino Stoi, ele é estudioso das questões de terrorismo e vamos recuperar as declarações do Presidente da República, que disse que fala com elementos e com certeza, portanto, aquilo que coloca de que há proprietários de bombas de combustíveis a fazerem branqueamento de capitais e a financiarem o terrorismo. É o tema que abre o Noite Informativa de hoje. As condições para Moçambique aceder ao crédito internacional melhoraram, de acordo com a agência de notação financeira Fitch. Moçambique sai da posição CCC para CCC+. Isto é, aquelas condições restritas para Moçambique aceder ao crédito, elas ficaram, a partir de agora, reduzidas. Não quer dizer que a situação é fácil, o país continua ainda numa situação de risco substancial. Mas a melhoria do país no acesso ao mercado internacional tem a ver com o acordo com o Fundo Monetário Internacional. Este acordo permitiu abrir portas para o acordo seguinte com o Banco Mundial e aquilo que pode se seguir, portanto, que são acordos ou retoma de financiamentos ao nível dos circuitos mundiais. Vamos ouvir 2
economistas, aqueles que estudam os números e vão nos explicar a importância desta melhoria de Moçambique no acesso ao crédito. São eles Egas Daniel e Rui Mate, que vão entrar na segunda parte do Noite Informativa de hoje. O enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Manzoni, diz que o modelo de paz com base no DDR em Moçambique, ele funciona. E Mirko Manzoni pode ter razão. Mirko Manzoni conseguiu desmobilizar 77% dos guerrilheiros da Renamo. Não só fechou a maior parte das bases da Renamo. Elas são 16, conseguiu fechar 13. Vamos aqui discutir os avanços do DDR, o que falta por fechar, especialmente uma base da Renamo na Zambésia, considerada a mais complexa pelo número de guerrilheiros e a sua localização. Vamos ouvir o académico Arsénio Cuco, que tem estado a acompanhar desde o início o processo do DDR. É este o menu para hoje, caro telespectador. Servimos já a seguir na STV Notícias. Aguardamos por si. Até já. Temas lançados e o convite está feito. Está tudo dito no Jornal da Noite de hoje. Tenha uma boa noite e até amanhã.